E o Congresso continua se mobilizando e comentando essa indicação do presidente Lula, a mudança na articulação política, a bancada do agro. Repórter Bruno Pinheiro chegando agora com as informações, a reação dessa bancada depois da escolha de Gleisi Hoffmann. Como é que foi essa reação, Bruno? Bem-vindo, bom trabalho. São fortes reações e diversas, na verdade. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Repercussão imediata, ainda que com o Congresso esvaziado, mas como o nosso repórter André Anelli já antecipou, nas redes sociais foram várias as repercussões. Eu conversei com nomes logo na parte da manhã, quando veio essa nota oficial, sinalizando que a Gleisi Hoffmann foi então indicada para o Ministério para essa relação com o Congresso Nacional. De alguns nomes eu ouvi que até haverá um discurso até mais duro e mais sério, mas no entanto relembram que quando ela foi indicada para a Casa Civil, ainda no governo de Dilma Rousseff, não foi a melhor escolha. O que eu ouvi de parlamentares aqui, que Lula está repetindo um erro histórico, na verdade, que essa escolha revela a necessidade de um diálogo e de governabilidade. Na linha do agronegócio, o que eu ouvi que a Gleisi Hoffmann vai fortalecer também a ideia de uma taxação do imposto ali, algo que vai totalmente na contramão do entendimento do ministro Carlos Fávaro quando se fala numa intervenção por parte do governo para reduzir essa alta dos alimentos. Reunião que aconteceu inclusive ontem e a gente vai repercutir ainda hoje aqui no Jornal Jovem Pan. O deputado Rodrigo Valadares também alertou para os riscos dessa discussão aqui no Congresso Nacional, a tentativa de centralizar essa articulação em Gleisi Hoffmann, que não tem um diálogo entre os colegas parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. Eu também conversei com o deputado Rodolfo Nogueira, que é representante aqui da frente do agronegócio, está na comissão do agronegócio. Ele acabou também reforçando sobre essa discussão que a Gleisi Hoffmann não tem este perfil adequado para a articulação, que a experiência no governo Dilma foi negativa, e se a relação entre o Planalto e o Congresso já estava ruim, isso vai ficar ainda muito pior, é o entendimento de representantes do Congresso Nacional. O deputado Hugo Mota disse que recebeu a ligação do presidente Lula e desejou sucesso para a deputada, que vai deixar então a Câmara dos Deputados para assumir a esplanada dos ministérios. Só para terminar, Tiago, o que acontece nessa contemplação de Gleisi Hoffmann? Havia uma expectativa, uma reclamação que os aliados antigos e virtuosos de Lula não tinham sido contemplados ainda. Agora, isso acaba fazendo um gesto, atendendo uma ala da legenda de Lula, mas ao mesmo tempo não atende uma ala do Congresso que esperava um representante de um nível que tivesse uma conversa com o Congresso. Algo que nesse momento é colocado sobre Gleisi Hoffmann, que não tem esse comportamento. A conferir após o Carnaval, como será esse contato com o Congresso Nacional. Tiago. A conferir, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, é claro que não dá para agradar a todo mundo, mas o nome dela desagrada muita gente no Congresso Nacional. Claro que a oposição vai fazer a crítica que tem que fazer, mas, de uma certa maneira, a grande pergunta é: será que a ministra, nova ministra, vai ajudar nessa articulação política do governo? Porque ela foi escolhida para isso. Pois é, agora a vantagem dela é que a expectativa é tão ruim que qualquer coisa mais ou menos que aconteça pode ser bem vista. Porque, olha, eu conversei com gente que já dividiu o ministério com a Gleisi lá no governo Dilma Rousseff, conversei com gente que tem ministro e não é um só nesse atual governo, ou seja, gente com experiência, que conhece o Congresso, que conhece o Palácio, que já ocupou o ministério. E a avaliação geral é de que o presidente deve ter dobrou uma aposta de alto risco, né? Está fazendo uma aposta de alto risco, que realmente ninguém entendeu. Porque se a ideia do governo, ou melhor, a necessidade do governo na verdade são, né? Porque não é uma necessidade só. Precisa desanuviar o ambiente no Congresso, firmar aliança para 2026, fortalecer o ministro Fernando Haddad e passar a transmitir à sociedade a mensagem de governo, que o governo está se ampliando aos centros. Se essas necessidades, a Gleisi, em princípio, não atende.
mas vai que o presidente tem uma ideia, um plano, vai que a Gleisi Hoffmann tem uma identidade secreta, super conciliadora, que a gente nunca tinha visto, e aí, de repente, dá tudo certo. Mas, por enquanto, a impressão geral é exatamente essa que Bruno e André trouxeram, né? Uma receptividade muito ruim, uma repercussão muito ruim. E rapidamente, Vilela, se o presidente Lula estivesse pensando em 2026, ele deveria colocar nesse cargo alguém mais conciliador? Porque o perfil dela indica o contrário, não é? Sem sombra de dúvida, alguém mais conciliador. Primeiro que, na minha visão, não deveria ser alguém do Partido dos Trabalhadores. Deveria ser o momento do presidente fazer um gesto de trazer para dentro do coração do governo algum nome que representasse essa abertura, essa nova fase. Mais ou menos na linha do que o presidente disse numa fala recente ontem, salvo engano, onde o presidente reconheceu que precisava de ajustes, que o eleitor estava certo em criticar o governo em alguns pontos. Na condução política, ele transmitiria essa mesma imagem. Olha, erramos, mas agora vamos trazer, abrir para o centro, para a sociedade, a verdadeira frente ampla. Mas não, ele dobrou a aposta no seu grupo político, no grupo político mais próximo, e com isso deixa realmente todo mundo de boca aberta e se afasta um pouco dessa grande construção que deveria fazer para 2026. Daqui a pouco mais política aqui no Jornal Jovem Pan.